Olá pessoal, tudo bem? Isso aí, vamos entrando. A galera vai começando a entrar. Vou participar dessa live com esse convidado super especial que a gente tem hoje. Está numa maratona de, de vídeos e hoje também. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando aí, pega o aviãozinho, compartilha. Né? Clica no aviãozinho, compartilha com 5, 10 amigos aí que essa live vai ser muito legal. A gente está trazendo hoje um convidado muito especial, um super executivo, acabou de entrar aqui, eu vou convidar. Cara que tem assim uma mentalidade, uma visão tão diferenciada e vai ser muito legal conversar com ele aí sobre esse tema tão bacana de o quanto a peregrinação, né, ela pode auxiliar a gente nesse processo. Estou esperando ele aceitar aqui. Zardo, você está ouvindo? É só você aceitar. Eu mandei o convite para você aí, tá? Você clica ali em aceitar quando eu mandei o convite para você. Enquanto isso, pessoal, vai entrando aí, clica no aviãozinho, vai compartilhando, chama os amigos aí, porque vai ser muito bacana esse papo hoje. Segue compartilhando. Não consegue me ouvir? Ele não conectou aqui ainda, tá, Zardo? Ele não conectou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou te mandar o convite de novo, tá? Opa, acho que agora foi. Agora deu um sinal aqui legal aqui de conectando. Legal. Super Zardo, tudo bem? Ah, o fone, você tem o fone do celular? Põe o fone aí, que vai facilitar. Ah, legal. O que importa é que já estabeleceu a conexão aqui. Aí a gente já começa aí. Ah, o Zardo é um mestre, com certeza, Regina. Com certeza. Muito aprendizado, cara, né? Muita coisa bacana para aprender com esse mestre aí. Tá ouvindo agora? Você está ouvindo agora, Zardo? Ah, travou a internet do Zardo lá. Oi, Cierle, seja bem-vinda. Estamos aqui fazendo o ajuste aqui com o nosso amigo Zardo. Voltou a internet. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? É, faz mal, faz parte. Faz parte. Você está ouvindo? Deixa eu abrir aqui. Faz assim. Experimenta o fone do celular. O fone do aparelho celular mesmo. Deixa eu mandar aqui para ele. Vamos lá. Vamos ver se chega para ele lá. Porque não tá logado o teu fone. Então, vamos se ajustar. Nós não estamos te ouvindo também, Zardo. Nós não estamos te ouvindo também. Vamos fazer o seguinte, ó. Sai e entra de novo. Vamos experimentar. Vamos experimentar aqui. Vamos ver.
tentar aqui de novo. Ops. Lá. Aqui. A impressão que dá é que está no mudo, né? Porque não estamos nem ouvindo, ele não nos ouve e a gente também não ouve ele, né? Talvez o fone de ouvido do celular ajude, é o que eu imaginei, né? Escrevi para ele aqui, para ver se usando, que é o que eu uso também. Eu procuro usar o do celular porque temos uma garantia um pouco maior. Sejam bem-vindos. O volume está no máximo, Zardo? Do teu... Pessoal, todo mundo está me ouvindo? Quem está entrando aí na live está conseguindo me ouvir? Dá um ok aí para mim, só para mim saber se é no meu lado da transmissão. Dá um ok aí para mim. Estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tá. Então, viu, Zardo? O teu telefone está no mudo por algum motivo. Vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp dele. Peraí, um áudio. Super. O pessoal está dizendo que está me ouvindo normalmente aqui. E que ninguém está conseguindo ouvir você. Me parece que você também não consegue nos ouvir. Vê se não tem alguma coisa no mudo do celular. Porque aí, na captação aí que está com alguma coisa. Dá uma verificada aí que eu seguro aqui as pontas. Vamos ver aqui. Opa, obrigado, tá, Orlando? Obrigadão. Obrigado por compartilhar aqui comigo. É isso aí, tá todo mundo me ouvindo. A gente já soluciona aí esse gap. Vou falar para ele, de repente, sair da página e voltar, né? Da live, sair da live, isso, e voltar, tá? Sai da live, sai da página, sai do Instagram, reinicia teu Instagram, tá? Experimenta. Isso aí. Então daqui a pouco o Zardo já está aqui de volta, a gente está fazendo o ajuste. Ele estava até agora numa reunião também com da CIF, né, na Direx da CIF, falando dos resultados ali dos números, né, do Observatório Social de Florianópolis. Então também nem deu tempo da gente conseguir dar uma testadinha antes, mas faz parte, tecnologia é isso aí. E o Zardo é um grande mestre, é um cara que, poxa, inspirou tanta gente, né? Então vai ser muito bacana ele compartilhando aqui, principalmente esse tema relacionado às peregrinações que ele fez e o quanto isso impactou no modelo de gestão que ele entende que tem agora, né, e tudo mais. Vamos lá. Opa, beleza? Então agora vai dar, agora vai. Agora ele está me ouvindo, deixa eu achar aqui. Deixa eu só achar aqui o Zardo. Muita gente aqui. Perfeito. Às vezes é isso mesmo, ele entrou, já veio bugado. Super Zardo! Opa! Isso! Uau, depois de 10 horas conseguimos chegar lá. Mas isso é assim, cara, às vezes quando acontece a melhor coisa que você fez, você sai de uma vez e volta e a coisa conecta e vai embora. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Eu tô ótimo, obrigado, peço desculpas porque eu tô aqui numa batida, tive umas às 18, outras 19 e agora eu tô tendo o privilégio de estar conversando com vocês e já percebo que tem muitos amigos aí que estão me acompanhando. É isso aí. À disposição. É isso aí, cara. Então, eu já expliquei, pessoal, que eu sabia da tua última reunião, a das 19 eu sabia. A das 16 eu não sabia que tinha. Então, assim, a gente tá meio maratonando, né?
Não essa, tenha essa, dúvida, não tenha dúvida. essa onda de tecnologia, né? Então, vamos nessa. Muito legal, bom ter você aqui, vários fãs aí contigo que te acompanham, com certeza companheiros de inúmeras jornadas, né, Zardo? Fala um pouquinho de você também para quem não te conhece. Tem muita gente que está aqui que não te conhece ainda. Fala um pouquinho. Bom, eu gosto de falar muito pouco de mim. Eu sou um catarinense que durante 37 anos esteve no estado de São Paulo, onde toda a minha formação acadêmica aconteceu lá. Tive o privilégio de trabalhar em grandes corporações como Johnson's, Natura, nessas duas empresas. Passei 32 anos, maior parte como executivo, sentando no board dessas empresas. Ao mesmo tempo, eu sempre trabalhei como voluntário, estou há 35 anos trabalhando como voluntário. Sou egresso de escolas públicas, na sua grande maioria, então retribuo o que eu ganhei. E também sempre procurei fazer a minha maior paixão, que é estar em sala de aula. Eu sou um apaixonado pelo processo de educação. Então, basicamente, esse é o Zardo. Eu estou aqui de volta à minha terra, Santa Catarina, desde 2009, então fazem 11 anos que aqui estou. E aqui eu tenho o privilégio de trabalhar em várias instituições, como a ADVB, o Excelência SC, também já fiz mentorias na Endeavor, na RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e atualmente eu sirvo como presidente do Observatório Social de Florianópolis, sou conselheiro do Observatório do Estado e sou conselheiro do Observatório do Brasil. Que então, legal. esse é o Zardo. Ah, que bacana, que bacana. Pô, e o bacana quando a gente acompanha, né, essa tua trajetória, assim, que é uma coisa que eu adoro, que é a construção, né? Sempre é um passo a passo de construção, e o passo a passo conversa com o nosso tema de hoje também, que é o quanto as peregrinações, elas te auxiliaram e te influenciaram no modelo de gestão que você conseguiu implantar em muitos dos lugares pelos quais você passou. Porque hoje a nova geração ela tem uma dificuldade de entender o passo a passo, né? O passo deles é meio rápido, né, cara? Eles querem acelerar muito. E às vezes você conseguir frear e falar, calma, ok, eu sei que você quer, mas vamos, como o paraguaio fala, despacito, despacito, vamos construir, né? E você é um cara que você construiu uma carreira, não foi? Como você sempre fala, 30 e tantos anos, né, para construir isso. Isso é muito bacana. O que você enxergou nas suas peregrinações que você trouxe para dentro do campo corporativo, da sala de aula, onde você também transmite teu conhecimento? Bom, a primeira coisa é te agradecer, Jean, e é um convite para reflexão. Meu objetivo aqui, eu vou narrar algumas vivências que eu tive, né? Não tomem absolutamente nada como verdade, mas eu convido vocês a duvidarem, pesquisarem, para encontrarem as suas verdades e entender que essas verdades que vocês encontrarem, elas serão momentâneas, né? Quando a gente fala desse processo de caminhar, você usou Despacito, é uma das línguas que eu tenho o privilégio de ter aprendido, a outra é a minha língua mãe, que é o italiano, piano piano se va lontano. E quando eu resolvi fazer essa ponte entre o processo de caminhar, né? Ele, na realidade, é uma metáfora da religação entre nós humanos com o divino. E dentro de empresas, é a ligação entre a organização, que é um CNPJ, com seus stakeholders. Então, esse caminhar, essa busca no ser humano de se religar ao divino e da organização de estar se ligando com seus stakeholders, é a metáfora do processo de caminhar, né? E aqui é interessante, quando a gente fala, eu fui buscar, eu sempre gosto de ler a Bíblia, né? E aqui eu fui buscar uma passagem em João 14, aonde aquele Santo Tomé, lembra do Santo Tomé? Sim, ele queria ver para crer. Guardem isso aqui, que daqui a pouco eu vou falar do inverso, né? E aí tem uma passagem que diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, isso dentro da metáfora da caminhada se completa com um poeta espanhol de Sevilha, Antônio Machado, caminhante, não há caminho, não existe caminho, se faz o caminho ao
andar, né? E quando a gente vai para dentro das organizações, para fazer essa metáfora, né? A gente lembra de Aristóteles, que fala que a excelência, ele não fala da gestão, mas ele fala da excelência, na realidade é um caminhar, porque nunca você vai chegar na excelência. O mais importante do que chegar é a caminhada. Então ele fala o seguinte, que a excelência é um hábito, é um modo de agir, é um estado de ser e estar. E aí alguém pode perguntar, fala, mas caraca, como é que você define gestão? E aqui eu vou buscar em Warren Bennis, um grande guru de liderança, ele tem uma definição que eu adaptei. Gestão é tipo beleza, é facílimo de identificar e difícil de definir. Quando você vai numa organização, pode ser um restaurante, um banco, uma indústria, uma repartição pública, não importa. Você bate o olho e fala, cara, aqui tem gestão. Ou a outra, você fala, aqui não quero nem passar perto, porque exala aquele mau cheiro de não ter gestão. Então, o que eu fiz para poder fazer essa comparação? Eu peguei 9 etapas, né, da minha vivência, que eu volto a dizer a minha, e ela vai servir para vocês refletirem, duvidarem e pesquisarem, comparando com o mundo das corporações. Então, eu começo com o sonhar, depois eu vou para o comunicar, fazer parte de uma equipe, planejar, treinar, executar, celebrar, aprender e compartilhar, né? Então, basicamente, como é que começou essa paixão pela caminhada? Começou quando eu já tinha alguns aninhos de vida, né? Sim. Quando, em 23 de maio de 2006, eu e minha esposa Jussara estávamos em Portugal, em Valença do Minho, resolvemos dar um pulinho até Santiago, mas não tínhamos a mínima ideia do que era. Eu não tinha a mínima ideia. Fazer curta uma longa história, pegamos o carro, atravessamos o rio, 1 hora e pouco lá em Santiago. Chegando lá, também nada programado, a hora que nós entramos na Catedral de Santiago, estava no meio da missa dos peregrinos, e existe um ritual de uma coisa chamada bota-fumeiro, que é o maior incensário do mundo. Eu estou arrepiado agora só de lembrar. Aquilo bateu tão forte comigo, mas tão forte, eu pensei, não falei para minha esposa, falei, eu vou voltar aqui para Santiago. E quando nós saímos e eu vi a chegada de peregrinos, aí eu falei para ela, falei, Jussara, eu vou voltar aqui, mas vou voltar como peregrino. Então, o que a gente coloca isso aqui, né? Que na realidade ele é um sonho, né? E esse sonho, como diria queridíssimo Raulzito, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Aí eu comuniquei para amigos aqui em Florianópolis, isso em 2000, quando eu mudei para cá em 2009, então 3 anos depois, comuniquei a alguns amigos. Daqui a pouco eu volto para dar continuidade. Quando você olha para o outro lado, né, dentro de organização, o que é um sonho, né? E aqui eu tive o privilégio de conviver na Natura com o fundador da Natura, o Luiz Seabra, né? Sim. E ele teve o sonho da empresa Natura, ele teve aos 12 anos, conversando com a irmã dele. Então, tu imagina, o Luiz, eu tenho 65, o Luiz tem 13 anos mais do que eu. O Luiz nasceu 7, um pouquinho 8. Antes do que... Exatamente. E o Luiz, imagina, 60 e poucos anos atrás, a irmã dele falando, Luiz, veja como é difícil eu fazer esse trabalho de maquiagem. Imagina, 60 anos atrás, não tinha praticamente nada. Sim. E ele ficou com aquilo na cabeça e falou, mana, eu vou te ajudar, eu vou fazer alguma coisa. E incutiu na cabeça dele esse sonho, que 15 anos depois ele realiza em 69. A história dele é lindíssima, não vou tomar o tempo aqui. Vale a pena vocês olharem, está no YouTube e vários outros lugares, livros, né? E ele, 15 anos depois, realizou esse sonho. E ele tem uma palavra, uma frase que é fantástica, né? O impossível é apenas o começo de várias possibilidades. Ele levou muita pancada e ele chegou aonde chegou, só lembrando que a Natura, ele investiu um Fusca 67 para abrir a Natura em 69. Quanto vale um Fusca hoje? Um pouquinho menos do que 11 bilhões de dólares,
que é o valor de mercado da Natura, né? É. E outro pessoal que eu gosto muito do sonho, né? É o Fusca mais caro que do mundo, né? é o Fusca mais caro do mundo. Ou como falava na minha terra, o FUC, né? O FUC, E assim, FUC. Aí você tem também outros empresários, né, brasileiros, por exemplo, Jorge Paulo Lemos, Sucupira, o Teles, né? Que tem hoje um império de perto de 200 bilhões de dólares de valor, que eles hoje chamam de 3G Capital. E eles têm uma frase que eu gosto, principalmente o Jorge Paulo, né? Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mesmo. Então, sonhe grande. Então, eu fiz aí um paralelo entre o sonhar da minha emoção, e todo sonho é emoção, o sonho não é razão, o sonho ele tem que ser transformado depois, né? E Sim. ele claramente mostra isso aí. O segundo passo é comunicar, como eu comuniquei o sonho, né, para amigos aqui em Florianópolis. E 11 anos depois de eu ter estado em Santiago, um amigo, Nilson Guedert, que eu acho que está aí entre o grupo que está nos assistindo, o Nilson falou, oh, Zardo, queres ir para Santiago? Eu demorei meio segundo para responder. Estou dentro. Não tinha a menor ideia do que era. Não tenho a menor ideia do que era. Mas eu aceitei esse tipo de coisa. E aí, quando eu vou buscar dentro das organizações o processo de comunicação, eu volto à Natura. Em 1969, eles alugaram uma antiga borracharia na Oscar Freire 930, transformaram, pintaram ela de branquinho, belezinha. Era tão paupérrimo que o banheiro, eles tinham que usar o banheiro de um escritório de contabilidade que ficava no segundo andar. Mas o que eles fizeram? O primeiro produto da Natura não foi cosmético, foi comunicação. O Seabra e o sócio dele, Jean-Pierre Bergerat, foram até o Ceasa em São Paulo, eles tinham uma potente Variant na época, né? E compraram rosas brancas e fizeram um bilhete que eu vou me permitir ler. Nós pensamos em você, gostamos do mundo, dos dons da vida, da música, da amizade e do elo que nos une da mística engrenagem dos momentos. Aprendemos a força do amor. Com amor, muito amor, nós fabricamos beleza. Venha nos conhecer. Entregavam uma rosa branca a todos os que passavam na Oscar Freire 930. Então, é o sonho se transformando através de um processo de comunicação, né? Aí vem o terceiro passo que eu faço, assim, que é você fazer parte de uma equipe, né? Você vê que eu coloco todos eles no verbo, né? O verbo é ação. Então, sonhar por sonhar é bacana, mas eu preciso ter concretude nisso, né? É mais gostoso que sonhar é realizar, né? Muito mais, muito mais. E aí nós montamos uma equipe, e eu lembro quando o Nilson me apresentou para a equipe, né? Tem um filme antigo chamado Exército de Brancaleone, é um filme que só eu e o pessoal que tem mais de 60 vai lembrar, mas é aquele exército que seria impossível ganhar qualquer guerra. E aí o Nilson virou com aquele jeitão alemão dele e falou, Zardo, esses são os meus amigos. E eu falei, cara, daqui para frente eles serão os meus amigos também. Então eu comecei a fazer parte da equipe, né? E se nós olharmos agora para dentro de uma organização, quantas vezes nós menosprezamos alguém porque pensa diferente, ou porque é mais gordinho, porque é mais baixinho, porque é alemão, porque é italiano, porque é nortista, porque é sulista. E eu aprendi dentro da Natura e da Johnson o valor da diversidade. Se você ouro branco, quer construir organizações que tenham alma, que sejam sustentáveis, que saiam de um Fusca e chegam a 11 bilhões de dólares, você tem que dar vazão à diversidade. E principalmente a diversidade de ideias, né? E aí, nesse parte da equipe... Zardo, é uma coisa, você está tocando uma coisa tão importante. Vou tomar uma aguinha. Por favor. Olha só, é tão importante que a maioria das pessoas elas querem impor sua opinião e elas não entendem que tão importante quanto concordar é discordar. Perfeito. Né? Porque é o denominador comum disso que vai gerar riqueza dentro das organizações, das famílias, da vida das pessoas. Né? Então, assim, e daí tem que ter disposição para conseguir achar o denominador comum, porque dá trabalho. Mas quando você encontra, é sensacional.
né? É o que mais tem faltado. A gente vê, eu prometo não falar da pandemia, mas o que nós Claro. sentimos falta é de diálogo. O Uhum. dialogar é eu expresso a minha opinião, ouço a opinião do outro, ele ouve a minha opinião e provavelmente nós teremos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, que vai ser muito melhor do que aquela primeira que ele colocou e a primeira que eu coloquei. Se nós tivermos a humildade de ouvirmos o diferente. Eu gosto muito de você ter esse aspecto da diversidade. E aí nós montamos, interessante, no Caminho de Santiago, que no primeiro trecho foram 312 quilômetros, saímos de León até Santiago. Éramos em 8 pessoas. Aí isso foi em 2015. 2016, nós fizemos o início do caminho, com 3 pessoas. Né? Saímos de Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirineus franceses, cruzamos os Pirineus e fomos até a cidade de Burgos, fantástica cidade. E em 2015, 2017, o pessoal não tinha ninguém para me acompanhar, eu falei, eu e as minhas circunstâncias, como falava Ortega y Gasset. E fiz de Burgos, passei em León, fui até Ponferrada. Então, nesses 3 anos, eu percorri os quase 800 quilômetros, que foram muito legais. Aprendi muito trabalhando com 8, aprendi muito trabalhando com 3, aprendi muito trabalhando sozinho, mas tendo os companheiros de caminhada, porque mais ou menos, agora não, mas na época normal, em média, 350 mil pessoas peregrinam por vários caminhos. Eu fiz o caminho francês, que é o mais tradicional, que sai da França, vai até Santiago, mas existem dezenas de caminhos, né? E aqui também um parênteses, né? O caminho está dentro de você. Voltando à reflexão que começou toda essa conversa, né? Perfeito. O caminho está dentro de você. Se você andou 1 quilômetro, andou 800 quilômetros, andou 5.000 quilômetros, talvez não sejam tão importantes quanto você fazer o seu caminho de peregrinação interna, né? E aqui dentro de organizações, né, esse aspecto delas, elas sempre começam com poucas pessoas, né? E elas começam comungando de valores, que eu acredito que é o grande pepino de muita organização que não consegue prosperar, ser longeva, porque não tem valores. E você precisa juntar pessoas que comunguem dos seus valores. As outras coisas você treina, você capacita, mas valor você não treina. O próximo passo, obviamente, que eu tenho que planejar, né? Então, se eu tive meu sonho, comuniquei meu sonho, eu faço parte de uma equipe, eu preciso planejar quando que eu vou. Aí tem que ter as coisas básicas, comprar passagem. E aí um segredo. Eu não preciso reinventar a roda, eu posso e fui buscar consultoria, entre aspas, com peregrinos mais experientes. Aqui em Santa Catarina, nós temos a Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago, a CASC, que tem informações incríveis. Eu não vou dar informação técnica, porque o site deles é maravilhoso. Entra lá, eles vão te dar todas as dicas, né? Mas é importante você fazer isso. E uma coisa que me chamou a atenção no planejamento, né? Começar com a base. O que é a base para um peregrino? Calçado adequado, a meia adequada, cuidado com os pés. Porque se você não tiver esse cuidado, você pode claramente parar no meio do caminho, não chegar até lá. Joga para dentro de organização, muitas organizações começam mirabolantes, montam uma área de marketing, montam uma área disso, montam uma área de sustentabilidade, fazem um escarcéu tamanho de um bonde. E eu, como filho de comerciantes e de trabalhar em empresas que começaram pequenas, a Natura começou com 4 colaboradores em 1969. Hoje tem mais de 40 mil no mundo. É você pegar o que é essencial. Dentro de uma organização é fundamental que você tenha, obviamente, além do produto ou serviço, você tem alguém para vender, você tem alguém que trabalha com a grana, com finanças, e o mais importante de todos, em harmonia, gestão de pessoas. Então não adianta nada, você não. É o tripé que se usava, né? Lá no oráculo de Delfos, né? A pitonisa trabalhava com um tripé. Porque se tira um desses aqui, cai. Então eu preciso ter feras na parte comercial, eu preciso ter, obviamente, já partindo do produto ou serviço, né?
ter alguém que entenda realmente do mundo das finanças, da economia, das finanças, e alguém que entenda de gente. Então, isso é um aprendizado, é uma base. E aqui dentro de organizações, né, tem uma dica incrível. Há muitos anos, nos Estados Unidos, no Brasil e Santa Catarina, existe um modelo de excelência em gestão. Eu vi aqui que o meu queridíssimo amigo Leonardo Costa, o diretor técnico do Excelência, que eu tive a honra de servir como presidente, hoje sou conselheiro, é um modelo que dá dica de como as organizações podem planejar para serem excelentes na sua gestão. Então, não precisa ficar reinventando a roda, buscar consultorias absurdamente caras. Gente, aqui eu vi o Zeno também, o nosso consultor do movimento da excelência. Então, tem vários. A Isabel está aí também. A Isabel está aqui, a queridíssima Isabel, vice-presidente, uma grande aquisição para o observatório. Depois do planejar, você tem que treinar. Porque claramente teu sonho, você comunicar, você planejar, eu preciso treinar. E como é que nós treinávamos aqui? Esse grupo do Nilson e os amigos, saímos aqui de Floripa, íamos até a potente Antônio Carlos. São 30 e tralalá de quilômetros, né? Sim. Obviamente, chegando lá, tinha aquela costelona fantástica, como diz o pessoal de lá, costela com rosca, meu querido, e cerveja, quer dizer, é um aspecto de treinamento, mas ali eu aprendi também a importância de você trabalhar com o essencial, mochila. Metaforicamente, para o peregrino, a mochila significa aquilo que é essencial que tu carrega. E você vai perceber que à medida que quanto mais você caminha, menos você precisa. Dentro das organizações, né, aquele velho chavão, menos é mais, nunca foi tão importante. Você precisa trabalhar esse aspecto. E o Leonardo da Vinci falava o seguinte, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então tem gente que está floreando demais dentro de organizações, está fazendo salto mortal triplo carpado e esquece da essência. Organizações longevas, elas não dão salto mortal triplo carpado, elas são persistentes, são resilientes nos seus valores e têm constância de propósito. Então, acho que a mochila que nós temos que carregar, quer seja como peregrinos, quer seja como seres humanos, quer seja como empresários, é você ter o essencial. E você vai aprendendo o que é o essencial na tua vida. Eu sempre uso a analogia para o mundo dos negócios, eu sempre uso a analogia, não se trata de 100 metros rasos, se trata de maratona, né? No caso, peregrinação, se trata de constância. Hoje mesmo fazendo mentoria de 2 executivos do Rio Grande do Norte, coincidentemente os 2 do Nordeste, tá? E de operações completamente distintas. E eu falei, eles me perguntaram, Jean, qual que é o segredo para as coisas funcionarem? Eu falei, primeiro passo, constância. Você não pode ficar fazendo isso aqui, entendeu? Você tem que encontrar um ritmo e manter esse ritmo. Aí você ajusta o ritmo, né? Mas aquilo que você comentou agora, né, Zardo? Fazer o simples muito bem feito e você ir evoluindo dentro dessa simplicidade. Não tenha dúvida. Poxa, faz todo sentido. E também tem outro, nós aqui estamos em 2020, né? Nós temos dentro de organizações modelos, por exemplo, para simular negócios. Nós não precisamos, como os meus pais há 60 anos atrás, meter a cara dura num monte de coisas e quebrar a cara. Então, o treinar dentro de um negócio, você pode simular, e tanto aspecto financeiro como aspecto mercadológico, né? Então, hoje existem ferramentas incríveis, né, para que você não quebre a cara, né? Depois de treinar, obviamente, eu preciso executar. Como diria o Amir Klink, né? Pior que não terminar uma viagem é nunca partir. Nunca sair, é verdade. E aí, uma etapa de cada vez. Eu lembro quando saímos de León, eu pus na minha cabeça, caraca, 312 quilômetros até Santiago. Aí o Nilson já tinha feito o caminho 4 vezes, falou, Zardo, pensa na próxima cidade que nós vamos. É uma etapa de cada vez. Isso foi fundamental que quando, na segunda etapa que eu fiz, cruzamos os Pirineus, né? Você sai de 300 metros de altitude de Saint-Jean-Pied-de-Port, vai a 1.500 metros, baixa 600, dá 27 quilômetros, pauleira. E a hora que tu chega,
em Roncesvalles, que é a cidade do reinado de Navarra, País Basco espanhol, está no País Basco francês, passa para o País Basco espanhol. Tem uma plaquinha, faltam só 780 quilômetros para chegar a Santiago. Quer dizer, é para animar, que é para você se animar. Como diz o caipira, eu já desacursoei ali, mas bobagem, porque eu tenho que pensar etapa por etapa. Como falamos no início, piano, piano, você vai alontando, né? Você vê, eu tenho um grande amigo que foi o primeiro brasileiro campeão mundial de pôquer, que é o Ale Gomes, e eu peguei e perguntei para ele, Ale, como é que a gente ganha um campeonato? Dele assim, você nunca vai ganhar o campeonato na primeira mão, mas você pode perder na primeira mão. Porque você ganha um campeonato de pôquer uma mão por vez. Você joga a próxima, e tem todo sentido com o que você está falando. Olha como, em vários aspectos, a gente encontra a mesma reflexão, a mesma serenidade. Incrível. E aqui o caminho também, eu vou colocar aqui a camiseta que eu estou vestindo, vocês estão vendo aqui uma setinha amarela, né? Essa seta, ela é fantástica. No começo eu achava meio bobagem. Fala, caraca, será que seguindo a seta eu chego lá? Cara, ela não falha, porque alguém já fez esse caminho e deixou. O que você tem que fazer? Acreditar. Ter confiança naquilo. Você pode fazer um caminho diferente? Pode, mas aí tenha o compartilhamento de colocar a seta lá para que o cara que queira fazer o caminho diferente, ele não quebre a cara. E aqui é interessante também, no caminho, tem uma passagem perto de Foncebadon, uma cidadezinha, um povo pequeno, tem uma etapa chamada Cruz de Ferro. Eu entendi mal a mensagem, mas eu vou dizer o que eu fiz. A mensagem e a lenda diz que você deverá levar uma pedra do seu país com um comportamento ou algo que se queira deixar lá, e retirar ao longo do caminho uma pedra, um comportamento que você quer incorporar. Obviamente, não vou dizer o que eu deixei e o que eu trouxe, mas eu deixei 3 pedras, e aqui eu estou mostrando para vocês, deixa eu ver se dá para vocês verificarem aqui na minha mão. Conseguem ver? Sim, sim. Essas são 3 pedras que eu deixei 3 pedras do Brasil lá e trouxe 3. E tem uma aqui que talvez vocês conseguem ver, uma pedra muito pequena? Sim, a menorzinha ali. Isso, como diz o caipira, é um cascalho, é um pedregulho. Esse pedregulho pode te interromper uma viagem. Então, quando você tem na sua bota que entra uma pedrinha menor possível, fala, cara, para porque tem um pepino. Não espera dizendo, olha, daqui a 5 quilômetros eu vou mexer, que pode ser daqui a 5 quilômetros, formou uma bolha, pode ser tarde. Então, muitas vezes, dentro de organizações, nós falamos, não, é só um probleminha, é só algo que vai passar. As coisas pequenas, como diria o Einstein, o capeta mora nos detalhes, né? Então, o detalhe é fundamental. E também tem muita gente que fala assim, mas o caminho é complicado. Por exemplo, subir na Cruz de Ferro, cara, você chega a 1.500 metros de altitude, com a mochila nas costas, é punk para você chegar lá, né? E aí muita gente fala, poxa, nós estamos num mundo de muitos problemas. E o Amir Klink, mais uma vez, nos dá uma lição. O mar não é um obstáculo, ele é o caminho. Sim. O caminho que eu estou fazendo não é obstáculo, é o caminho que vai me permitir que eu me conheça melhor para que eu cresça como ser humano. Então, basicamente, e também dentro desse aspecto, também a gente sabe que quando se fala em crises, né, as grandes invenções, ou invenções muito interessantes, surgiram nas grandes guerras. Por exemplo, desde o simples absorvente higiênico, que faz uma diferença brutal para as meninas, passando pelo forno de micro-ondas, pelo GPS, passando por produção em larga escala de antibióticos, surgiram de grandes guerras. Então, se você olhar como oportunidade, você vai conseguir sair dela com excelência. Sim. Só registrando quem deixou um abraço para a gente aqui, passou rapidinho ali, foi o Vini De Luca. Deixou um abraço ali, passou ali e deixou um abraço para a turma. Próximo passo, vamos lá. Próximo passo é celebrar. Tem muita gente que fala assim, cara, mas
Vocês conseguem celebrar? Eu digo o seguinte, o caminho me permitiu muitas coisas legais. Vou dar um exemplo. Uma cidadezinha chamada Rabanal del Camino, tem 74 habitantes. Só que eles têm uma igreja do tempo dos Templários, que todo santo dia tem uma missa em latim, cantos gregorianos, que é de arrepiar. Então é um presente que você recebe, e assim tem a Catedral de Burgos, de León, a igreja de Santo Domingo de la Calçada. Existem ao longo do caminho coisas incríveis que são gratuitas, que você enche a sua alma de coisas. E, obviamente, eu brigo com a balança, a gente brinca que a gente é peregrino gourmet. Obviamente, passando na Espanha e não comendo bem, eu lembro que em Logronho, que é a capital da província de Rioja, tem a Calle Laurel, a Rua Laurel, que tem os melhores restaurantes da Espanha. Gente, peregrinar, passar pela Calle Laurel e não saborear a culinária espanhola, não faz sentido. Não faz sentido, né? Não ia adiantar você terminar o caminho, porque o pecado ia ser grande demais. E o que eu brigo com a balança e falo assim, como é que... E falo com a nutricionista, eu saio com peso X e volto com o peso X, porque o que a gente perde na caminhada, ganha nas boas risadas, no contato com peregrinos do mundo todo, né? E aqui também a gente aprende, o peregrino, ele nunca pede, o peregrino sempre agradece. Nós aprendemos isso, né? E dentro de organizações, eu vou compartilhar duas situações, né? As duas vividas na Johnson, um grande amigo que já não está mais entre nós, ele entrou como gerente assistente de produto, chegou a presidente da empresa, Carlos Magno Fernandes Duarte, ele tinha a filosofia do shopping e porrada. Por que é importante celebrar? É você estabelecer um objetivo, chegou lá, shopping. Próximo, porrada, eu raise the bar, eu ergo a barra. Cheguei lá, celebro. E dentro dessa empresa também eu aprendi através de um troféu que hoje eu acredito que eles não trabalham mais com esse nome tão chulo, é o troféu Pinico. O troféu Pinico é para celebrar os erros. Sim. Que normalmente a gente vê livros de pessoas que escrevem sobre seus êxitos. Raríssimos escrevem sobre as pingas que tomam e os tombos que levam. Então está no meu livro chamado Reflexões e Contrapontos, é um dos capítulos. Eu falo que é importante você contar as pingas que toma e também os tombos que leva. E a gente aprende mais com os tombos do que com as coisas... Que a gente só tem o elogio. Então, fechando, tem mais dois itens, né? Que é o aprender. Vamos lá. Você, ao longo do caminho, se você não fizer nenhum tipo de aprendizado, né? Foi inútil, porque eu tenho que aprender tanto como peregrino, né? Então, eu vou dar um exemplo bobinho. Na primeira etapa, eu não levei roupa apropriada para chuva. Treinei em situações sem chuva. Os últimos 2 dias para chegar a Santiago, em 2015, a roupa ficou molhada até nas suas partes mais íntimas. A gente torcia a cueca de tanta chuva que tinha. Falei, cara, não vai me pegar mais. Na próxima eu vou com as roupas adequadas. Foi presente da minha querida esposa. Ela me deu todas as roupas impermeáveis, são caras, mas me permitiram fazer esse tipo de coisa, né? E aqui também tem do aprendizado que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Cidade de Pamplona, uma cidade de 200 mil habitantes, capital do Reinado de Navarra, País Basco espanhol. Falo bem o espanhol e estávamos com dificuldade para encontrar o alojamento. E aí, procurando, sabia que estávamos próximos do alojamento, mas não chegávamos lá. Eu pedi para um senhor, precisamos chegar nesse local. Ele falou, também não sei, mas eu vou junto com vocês aqui, então é tal lugar, muito bem. Enquanto nós estávamos fazendo o check-in, eu e mais 2 colegas, esse senhor chegou e falou, graças a Deus que vocês chegaram no lugar. Muito obrigado por visitarem Pamplona e por estarem aqui. Outro, e já vou fazer o que nós podemos aprender dentro de empresas. Cidade de Beiorado, província de Burgos, cidade de uns 600 habitantes. Íamos almoçar,
e sabíamos onde chegar, como que era para chegar no restaurante, mas por via das dúvidas, perguntei para uma senhora de uns 80 anos, senhora, estamos buscando o restaurante X. Ela falou, me acompanhe. Eu falei, não, minha senhora, só me diga, por favor, me acompanhe. A senhorinha, naquele passo de 80 anos, chegou, falou, esse é o restaurante, esse é um bom restaurante, fulano de tal vai atender vocês. Muito obrigado por vocês estarem em Beiorado, se hospedando aqui e tomando a refeição aqui. Muito obrigado e Santiago te acompanhe. O que eu estou falando isso? É a cultura do turismo, que nós levamos uma lavada incrível. Gigantesca, é óbvio que o turismo agora está... o Nilson entrou agora, o meu grande mestre, Nilson Geiger. Nós estamos sofrendo, mas, por exemplo, não faz sentido o Brasil receber 6 milhões de turistas por ano. A Espanha recebe perto de 90 milhões, a França perto de 90 milhões. Os nossos vizinhos argentinos, 6 milhões. O México, 40 milhões de turistas. Então, é uma oportunidade para nós, da indústria do turismo, entendermos que nós temos que ter uma cultura de valorizar o turista e não explorar o turista. Exatamente. E, por último, é o aspecto de compartilhar. Tudo isso que eu falei, do sonhar, de comunicar, de treinar, de formar equipe, de planejar, de executar, tudo isso não faz sentido se eu não compartilhar. Óbvio que muita gente falou, por que você não escreve um livro sobre Santiago? Eu falei, porque é uma coisa muito pessoal minha. Eu estou colocando formas gerais aqui, né, para estimular a que quem esteja me assistindo para que reflita e um dia venha fazer o caminho, pode ser 1 metro, mas o caminho interior é o mais importante, né? E que aplique isso dentro da sua organização. E para fechar esse aspecto, né, eu conto uma história que circula, e eu tenho o meu genro, que é plantador de milho e soja lá na potente Campo Mourão, no Paraná, espero que estejam me vendo, é daquele plantador de milho que era reconhecido anualmente como o melhor milho da região. E perguntaram para esse agricultor, qual é o seu segredo? Ele falou, eu compartilho as melhores sementes com os meus vizinhos. O cara falou, você é doido? Ele falou, não. O processo de polinização, quanto mais milho excelente tiver à minha volta, melhor é o meu milho. Melhora a qualidade. Então, tem muita gente que faz e não compartilha. Se eu compartilho alguma coisa, e ele vem do latim de partilhar o pão, se eu tenho um pão e dou metade para o Jean e fico metade comigo, cada um tem metade. Mas se eu tenho uma ideia, o Jean tem uma ideia e nós trocamos, o Jean passa a ter 2 ideias e eu passo a ter 2 ideias. Então, não na minha visão, não é ético você não compartilhar aquilo que você aprendeu. Então, eu procurei, nesses 40 e poucos minutos, e peço desculpas por não ter entrado antes, imagina, né? Não tem que desculpa por nada. Para dizer que procurei trazer para vocês uma metáfora que é aquela viagem que você faz para se reconectar, se religar ao divino, e dentro da organização de você estar conectado com todos os seus stakeholders. Não importa se tu anda 1 quilômetro, tu anda 5 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, o importante é você conhecer-se e aperfeiçoar-se, que é basicamente aquilo que estava lá, a plaquinha no oráculo de Delfos, para que você, quando você se conhece e se aperfeiçoa, você amplia a possibilidade de se religar com o divino e na sua organização, de você ter uma ligação de alma com os seus stakeholders. Você cria uma relação de entusiasmo, né? E o entusiasmo vem disso, né? Ter Deus dentro de você, é você se reconectar com o teu dom, com o teu legítimo e autêntico dom, e faz muito sentido. E você falou, faça a caminhada. Nós temos em Floripa homologado uma parte da caminhada de Santiago de Compostela aqui em Floripa, né? Não temos homologado um trecho aqui? Sim, senhor, e vou te mostrar. Se eu não me engano, de Canajurê. Opa. Eu estava lá. Mostre. Isso aqui olha aí, é o caminho que foi feito. A data eu vou falhar, mas em algum lugar está aqui. Ele sai de Canasvieiras, vai até Ingleses. Deixa eu ver que eu tenho a data.
dia 26 de junho de 2017. Fizemos Olha aí, aqui, então, um a trecho primeira, do né? Caminho de Santiago, aqui na nossa querida Ilha da Magia. E Olha só aqui que para bacana. Então, para quem o for começar a saudosismo, caminhar, tem aqui, né? tem aqui, tem aqui. Que E a legal. última caminhada que eu fiz, espero fazer outras esse ano, foi no dia 7 de março, um pouquinho antes Aham. da pandemia, fizemos a trilha no sul da ilha com os amigos da Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago. Então, fantástica, Que fantástica. bacana, que bacana. Muito legal. Ó, o José Tombini, também CEO do grupo Daniela Tombini, entrou aí agora. Né? O Obrigado pelo Fabinho prestígio. de São Paulo, de Piracicaba, ex-atleta da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, empreendedor hoje, tem 2 empresas, também está com a gente. Obrigado. Todo mundo que está aí Ney conosco. Ribas, presidente do Observatório do Brasil. Só tem Olha gente... aí. Só gente isso boa. Isso me deixa muito feliz. Que bom, cara. E uma coisa interessante, né? Você estava falando, estava me vindo, porque minhas irmãs são peregrinas. Eu tenho irmãs gêmeas que fizeram Santiago de Compostela, fizeram 800 e poucos quilômetros. Eu não sei qual dos caminhos que elas fizeram, mas elas fizeram 800 e poucos quilômetros lá. Fizeram Aparecida, também já fizeram Aparecida. E elas trazem muito disso para mim. Quando elas voltam, a gente conversa, elas falam: Jean, pô, primeiro dia tu tá ali, tal, foto, não sei o que, tal. Segundo dia, tal. No terceiro dia você já começa, elas falaram da subir a cruz de ferro, tal, e daí você começa a andar você com os teus pensamentos. E você tem, a tua irmã tá do lado, mas chega uma hora que não importa quem tá do seu lado, é você com os seus pensamentos, Sim. com as suas reflexões. E isso causa Sim. uma evolução absurda em qualquer pessoa, né? Quando você consegue estar com... Porque a vida moderna, ela nos afasta de nós mesmos. Ela impõe padrões, ela te coloca numa condicionante para você não ter tempo de se reconectar. Né? E tanto é que, por exemplo, eu vi um estudo de que o que mais causa depressão no mundo hoje chama-se barra de rolagem infinita. Quer dizer, você tem o teu Instagram, o teu Facebook, e você vai rolando e nunca acaba. Nunca tem um final aqui. Então essa ansiedade de querer saber o que os outros estão fazendo causa depressão no final. Você olha, então, por quê? Porque querem justamente te desconectar. E quando você está fazendo uma peregrinação dessa, é você com você mesmo. Com certeza. Você vai ter essa companhia. A Ellen está falando, trilha da Lagoinha do Leste, sim, é essa trilha que fizemos em março. Eu também já fiz outras, fizemos com a família o caminho de São Francisco, saímos de onde São Francisco construiu os primeiros presépios em Santuário de Grétio, em Rieti, cruzamos todo o Vale da Úmbria e chegamos a Assis. Também fiz aqui o caminho do Vale Europeu. Nos Estados Unidos já fiz nas montanhas do Colorado. Então, claramente é algo que te faz crescer. É óbvio que você tem que estar aberto a isso, né? E tem que estar disposto e tem um mínimo de preparo. Mas se eu comecei a fazer isso aí forte com 60 anos, ninguém aqui no grupo tem mais idade do que eu. Então, vamos colocar, seguir teu sonho, planejar, treinar, executar, celebrar e compartilhar. Isso aí, muito legal mesmo. Zardo, todo papo bom passa rápido, né? Eu estou olhando o relógio aqui, porque daqui a pouco o Instagram, ele corta com 1 hora, não tem perdão, não tem choro. Deu uma hora isso. É bom porque daí pelo menos a gente sabe que acabou. Porque senão... Mas olha, uma coisa que é muito legal, cara, obrigado mesmo pela gentileza. Eu sei da maratona que tá com você. Eu acompanho, a gente se encontra, né? Volta e meia a gente se encontra em algum evento da DVB, porque eu tô lá também. A gente acompanha o Excelência. Sim. Eu tava no dia da tua entrega, né? Quando você entregou a tua diretoria para a nova presidente, a Carol Linhares. Eu vi a palestra. Abra, o fundador da Natura. Eu vi a palestra dele, a gente conversou no final ainda, uma pessoa também de um senso de humor super refinado, uma delícia estar perto de alguém assim. Aliás, estar perto de gente inteligente sempre é bom, né, Zardo? Vamos combinar que a vida fica mais fácil quando a gente está perto de gente inteligente, né? A gente aprende por osmose. Porra, com certeza. Então, cara, muito, muito, muito obrigado. Eu sempre falo para todo mundo, eu gosto muito de ouvir o Zardo falar, porque você não tem idade, você é jovem há mais tempo. Então você é mais experiente quando se fala de juventude. Né? Então é gostoso porque você traz essa tua experiência e você conecta, porque tem muita gente que fica no passado, né?
E você não fica lá, você traz isso para o mundo real e como você comentou, né, o que eu vou compartilhar é o que funcionou para mim, o que faz sentido para mim. Reflita a respeito do que faz para você. Perfeito. Né? Isso é muito bacana. Então, queria pedir as tuas palavras finais para esse pessoal que está aí com a gente, por favor. Agradecer imensamente a oportunidade, Jean, a todas as pessoas. Eu, infelizmente, não consegui gravar todos que passaram por aqui, né? Mas, assim, por que a gente se renova, né? Eu tenho o privilégio de ter 5 filhos, 6 netos, né? Tenho o neto Rodrigo, o mais velho, soldado Pascoal na Força Aérea lá em São José dos Campos, passando pelo Henrique, pela Luísa, pelo Igor, pela Sofia e pelo Lucas, que amanhã completa 8 meses. Então, eles me fazem rejuvenescer os filhos, os amigos, os netos, né? E o trabalho voluntário, né? Porque faz parte do meu modo de ver, aprender, retribuir à sociedade o que ela deu para a gente. Então, eu deixo uma mensagem para que vocês reflitam, né? Eu vi aqui que tem a minha cunhada Joslaine, que também, junto com meu sobrinho Lair Júnior, fizeram um trecho do caminho de Santiago, vários peregrinos que estão aqui, e outros que ainda não peregrinaram fisicamente, mas mentalmente já peregrinaram. Aproveitem, curtam o nosso caminho de Santiago aqui na Ilha da Magia. As trilhas de Florianópolis são maravilhosas e dá para celebrar, dá para comer aquele camarãozinho depois, tomar aquela cervejinha bem geladinha, aquela pinguinha gostosa e ampliar o relacionamento que nós temos. Isso que a gente leva da vida, são essas pessoas que estão passando por aqui, que fazem que a gente cresça. Então, lembrando, a metáfora é que nos religa de caminhar para nos ligar ao divino. Não importa qual seja o divino que você tenha. O que você não tenha divino, não importa. É religar com algo que você crê que é importante, né? E dentro das organizações entender que empresas longevas têm alma. E a alma, ela não precisa muitas vezes de caminhar, ela precisa ser nutrida com sentimentos que a gente pode trabalhar, o amor, a compreensão, o compartilhamento, que fazem que a gente cresça. Muito, 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 muito obrigado por essa oportunidade. E uma vez mais, desculpas, porque eu me atrapalhei aqui e a câmera está movimentando. Eu coloquei até um tripé aqui para funcionar, mas me atrapalhei de tal maneira que eu falei assim, o mais importante é tentar passar alguma coisa do que o conteúdo, a forma é menos importante que o conteúdo. Zardo, se for para comentar de estreia, a tua está muito melhor que a minha. Fica tranquilo, você está me dando um show. Muito obrigado por toda a gentileza, muito obrigado a todo mundo que está aí. Quem não conseguiu assistir, vai ficar salvo no IGTV aqui. A gente tem uma curadoria com todas as 27 lives, essa vai ser a 28, todas elas no nosso canal do YouTube. Então lá no YouTube, o Oliscorp Instituto tem todas as lives. A gente converteu, Zardo, todas em podcast. Então a gente encontra o Oliscast, você coloca no Spotify, você tem as 27, essa daqui também, vai estar disponibilizada como podcast. Quero escutar no carro, quero caminhar, quero peregrinar e ouvir alguma coisa. Você tem como acompanhar. Né? Pô, acompanhe o Zardo, é um cara que ele é diferenciado. E você falou uma coisa muito importante que eu aprendi na vida: o ser humano não faz download. A gente tem que compartilhar o que sabe enquanto pode, porque depois não vai mais ter volta. Vai com a gente embora. Então, fazer um eco realmente de boas práticas, fazer um eco daquilo que faz sentido, fazer um eco de amor, de respeito, de dignidade, de ética, porque não tenha dúvida, toda ação cabe uma reação de igual intensidade, sentido oposto. Se você fez a coisa certa, você vai receber a coisa certa também. Zardo, uma honra e um privilégio estar contigo. Pessoal, sigam a gente nas mídias sociais e vamos que ainda na sexta-feira eu vou estar com o Clayton Galdino aqui, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Criciúma. Grande amigo. Cliente e amigo, parceiraço. Grande amigo. Um parceirão que vai estar aqui com a gente. Zardo, fica com Deus. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E o que dizem os peregrinos? Bom caminho. Bom caminho. Bom caminho. Um baita abraço. Valeu, tchau, tchau.